Eu hoje quero falar a respeito da vida, dos caminhos que percorreu um homem chamado Jacó. Jacó é um dos patriarcas do início da saga do povo de Israel. E é interessante essa história. Está lá no livro de Gênesis, muito boa a história. E é interessante porque a vida de Jacó, ela é uma vida marcada por engodos, por mentiras, por mutretas, sabe, maracutaias, né, conforme cada pessoa do seu jeito. Mas o interessante disso tudo, de toda esta caminhada de Jacó, é que Deus não desistiu do cara. Deus não desistiu de Jacó. E eu tenho a impressão que a mensagem aí é exatamente essa, que Deus não desiste de ninguém. Sabe? A gente tem vontade de matar, mas Deus tem vontade de fazer viver. É interessante as coisas da Bíblia. E esse Jacó, ele teve algumas experiências marcantes na sua caminhada. Experiências com Deus, tá entendendo? Algumas experiências que foi marcado assim na Bíblia para a gente ficar atento àquilo que acontece na nossa vida. Por exemplo, porque a vida dele foi cheia de mentiras, de engodos, ele fugiu de casa a primeira vez. Ele saiu de casa fugido com medo do seu irmão Esaú. Por quê? Porque ele enganou o seu irmão. Entendeu? Então ele foge de casa, ele passa um tempo viajando e nesta viagem ele tem um sonho. Ele dorme e tem um sonho que é interessante. Ele sonha de uma escada que sai do chão aqui da terra até o topo, é lá no céu. Então, anjos, diz a Bíblia, que anjos subiam e desciam, entendeu? E ele ficou assim impressionado com esse sonho. Quando ele se acordou, ele disse, esse não é outro lugar senão a casa de Deus. É tanto que ele colocou o nome, no marco daquela sua experiência, ele colocou o nome de Betel. E ele continua sua vida, certo? A sua vida marcada continua sendo marcada pelo engodo, pelas mentiras, né? Pelas maracutaias, e ele está agora na casa de Labão, seu tio, trabalha com ele, fica rico, e depois ele sai de lá. Quando ele sai de lá, já sai casado, com filhos, com servos, né? Que são seus escravos. Ele sai de lá. Durante a sua caminhada, no meio do caminho, ele sendo perseguido pelo seu tio Labão, exatamente por causa de uma relação cheia de engodos, de mentiras, de trapaças, aí ele vê, lá bem do seu lado, para ele ter uma visão que é a visão do exército de anjos, sabe? Aquela visão de exército de anjos. Aí ele disse, esse lugar aqui se chama Manaim, pronto, Manaim, né? Exército de Deus, arraial de Deus. Aí ele segue adiante. Aí tem um momento na vida dele, sabe, que ele vai caindo em si, ele precisa dar uma arrumada na sua vida. Tem um lugar lá chamado Val de Jaboque. Em outras traduções bíblicas diz lugar de passagem de Jaboque. Aí, nesse momento, ele manda passar todo mundo, manda passar os seus servos, suas esposas, seus filhos, seus bens, seus gados e assim por diante. Ele fica sozinho. E tem uma outra experiência, prestando atenção. A primeira experiência de Betel, a segunda experiência de Manaim, e essa experiência é uma experiência interessante, porque ele tem uma luta. O texto diz que ele tem uma luta com o anjo, e outro diz que ele tem uma luta com Deus, e é interessante, porque nesta luta, que não passa de uma luta que é na sua cabeça, né? É uma luta interior, e ele sai de lá totalmente mudado. E a este lugar ele colocou o nome Peniel, que significa face de Deus. Então nós temos a casa de Deus, que é Betel, nós temos arraial de Deus, que é Manaim, nós temos face de Deus, que é Peniel. E daí que eu acho que isso tem tudo a ver com a gente. Isso fala a mim de uma maneira muito clara, naquilo que diz respeito às nossas relações com Deus, aquilo que diz respeito à nossa vivência espiritual, religiosa. Sabe por quê?
Porque não é verdade que nós vivemos um tempo assim, nós somos envolvidos num momento assim de que é casa de Deus, no nosso momento templista, e nós queremos ir para a igreja, e na igreja nós somos chamados, hoje ainda, nós somos chamados para fazer um pacto com Deus, para fazer votos, para fazer correntes. Aí a gente diz: Senhor, se o Senhor me der isso, que foi o caso de Jacó, se o Senhor me fizer ir e voltar, então eu te darei o meu dízimo, ou seja, eu estou comprando a bênção. Diga-se, isso não tem tudo a ver com a gente. Então este momento Betel de Jacó é o nosso momento também, porque nós somos chamados à igreja muitas vezes para comprar bênção, sabe, para poder manipular o coração de Deus em nome de uma bênção que pode acontecer com a gente. É o toma lá, dá cá, eu sou fiel no dízimo, então o Senhor agora tem que fazer a sua parte. Olha só onde nós chegamos, momento Betel. Mas Deus estava lá mesmo. Interessante isso. Só que na caminhada, é uma caminhada progressiva, mas também tem tudo a ver com a gente. Sabe por quê? Porque naquele momento do exército de Deus, o momento do arraial de Deus, o momento Manaim, fala da nossa tendência a buscar segurança. Senhor, eu quero segurança, eu sei, Senhor. Ou seja, né, isso não existe, né? Apesar das minhas multretas, apesar da minha vida de mentira, eu tenho segurança. Vai lá, meu filho, não se preocupe não que ninguém vai te multar, porque Deus vai estar contigo, Deus vai cegar, né? Deus vai cegar a visão dos policiais, Deus vai cegar o leão que nunca vai te flagrar, tá entendendo? É aquele momento do arraial de Deus, do Manaim. Mas vai seguindo a vida junto com Jacó, que eu sou esse Jacó. Nós somos esse Jacó. E nós vamos caminhando junto com Jacó. E nessa experiência, peraí, minha gente, eu descubro que eu não posso viver uma vida sempre de mentira. Não posso viver uma vida sempre de mentira. Peniel também tem alguém perseguindo Jacó. E esse alguém que persegue Jacó é uma perseguição daquela que a Bíblia diz: eu os atraí com meus laços de amor. É Deus nos convidando. Aonde Deus nos convida? Dentro da gente, falando profundamente ao nosso coração, e nós não conseguimos mais dormir, nem com o travesseiro em pedra, que foi no caso lá de Betel. Ele para o momento que é a luta. Eu não posso viver uma mentira sempre, ainda que isso venha me trazer muitos benefícios. Eu não quero mais benefício com mentiras, com engodos, com maracutraias, não. Eu quero mudar. É o meu momento de conversão. Todo dia, gente, é dia de conversão. E é exatamente nessa luta interior onde eu me deixo vencer pelo Espírito da conversão, pelo Espírito de salvação. E o seu nome ele será chamado Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Esta visitação do Cristo de Deus, que me convida para uma luta dentro de mim, uma luta interior, que eu preciso me convencer que eu tenho que mudar. Mas eu preciso de lutar, sabe por quê? Porque de fato a gente não quer lutar. A gente não quer abrir a guarda, a gente não quer abrir mão das nossas vantagens, mesmo que seja com mentiras, mesmo que seja na hipocrisia, dentro da igreja, tentando manipular Deus através das nossas orações, com as técnicas de oração, querendo de Deus os livramentos, como esses livramentos acontecessem comigo, independente de acontecer com o outro. Não, eu não quero mais ter um relacionamento com Deus fazendo uma fezinha, sabe, como se fosse assim uma loteria. Não, eu quero parar, cair dentro de mim mesmo, ter uma luta dentro de mim e dizer: Senhor, eu quero sair daqui, nem que seja mancando, mas sair com um andado diferente. Eu quero ser diferente. Eu quero me deixar ser vencido por esse Espírito que me muda. Aí sim, assim como Jacó voltou e viu face de Deus nessa sua luta, e quando ele se encontrou com seu irmão, ele disse: meu irmão, eu olho para você e vejo Deus. Olha só como as relações mudam. Olha só como as intrigas caem por terra. Por quê? Porque agora não era mais um mentiroso que falava, mas era um homem convertido, era um outro homem. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E eu sei que é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Eu sei que é isso que Deus pode fazer e quer fazer, e luta com você no seu coração, para que você
assim como todos nós precisamos nos converter ao Deus de amor e viver uma nova vida. Tá bom? Pense nisso. Deus te abençoe.